Olá pessoal, nos últimos vídeos relacionados ao JavaScript nós aprendemos um pouco sobre os comandos de repetição e hoje nós vamos aprender um pouco sobre função, pessoal. Então, o que é uma função? Se nós olharmos aqui nos nossos programas anteriores, como por exemplo o programa do triângulo, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o comando write. O write, pessoal, eu posso considerar como uma função. Porque toda função, qual é o conceito dela? É um pedacinho de programa que, ao ser chamada, ela executa uma tarefa, ok? Apesar de que o write, ele tem um outro nome, né? É chamado de método, mas todo método é criado a partir de uma função. Então, eu também posso considerar esse write como uma função, ok? Então, pessoal, uma função é um pedacinho de programa que, ao ser executado, ao ser chamado, ele executa a ação a qual foi programada. Então vamos imaginar aqui, ó, o seguinte exemplo. Criei o meu script, tá? Neste documento, que eu já salvei com o nome de teste funcão, ó. Vocês podem criar um documento em branco aí e salvá-lo com o nome de teste funcão. E vou chamar essa função, ou melhor, e vou escrever o seguinte comando: document, olha lá, .write, ou melhor, .writeLine, e vou escrever o seguinte texto: alô mundo. Pronto, ó. E esse textinho eu quero que esteja entre o cabeçalho, né? Então seja um H1. Pronto. Maravilha, pessoal. Então agora, olha o que nós vamos fazer. Imaginem só. Eu quero escrever vários, ou melhor aqui, ó. Eu quero escrever várias mensagens. Document.write, document.write. Alô mundo, alô mundo, alô mundo. É um comando simples, tá? Mas só isso aqui já vai bastar para exemplificar aqui uma das funcionalidades da função. Então imaginem o seguinte: eu não quero ficar escrevendo o mesmo comando várias vezes, ó, a mesma lógica de programação várias vezes. Então por que eu não crio uma função e toda vez que eu executar essa função, ela executa aqueles comandos a qual foi programado? Então, como que eu crio uma função, pessoal? Então, detalhe, né? Primeiramente, deixa eu abrir aqui para vocês. O site Criar Web, né? Como eu havia dito, ele possui aqui um lugar que ele explica, olha lá, só encontrar aqui para depois mostrar para vocês, como um pouquinho mais sobre função, pessoal. Tá. Olha lá, funções em JavaScript. Então depois, quem quiser, acessem este site e deem uma olhada, tá? No nosso caso, eu não vou utilizar o site. E eu vou criar a minha funçãozinha aqui com vocês, tá? Então, como que vai ser a minha função, pessoal? Primeiramente, quando eu quero criar uma função dentro de um script, pessoal, JavaScript, o que eu faço? Eu venho, olha lá, e escrevo a palavrinha function, que é para quê? Para que o JavaScript saiba que você quer criar uma função, ok? A próxima coisa é o quê? Eu preciso dar um nome para essa função. Então aqui eu vou escrever o nome da função, como por exemplo, exibe mensagem. Detalhe, como a função é um pedacinho de programa que executa uma ação, então geralmente as funções possuem como nome um verbo. Por isso, o exibe, ok? Os parênteses servem para indicar o que, pessoal? A passagem de parâmetro. O que seriam essa passagem de parâmetro? Seriam variáveis, né, vamos dizer assim de uma maneira simples, ou melhor dizendo, são dados que geralmente você tem que passar para a função para que ela execute a ação proposta. Então, no caso do meu exibe mensagem, eu não estou passando dado algum para ela, ó, tanto que dentro do parênteses não possui nada. Se vocês olharem o writeLine aqui, é como se fosse uma função. E dentro do parênteses, nós estamos passando um dado, que é do tipo texto, um texto, para que a função execute a sua tarefa, tá?
Feito isso, o que nós temos? Um abre e fecha, olha lá, de bloco de comando, tá? E aqui dentro do exibir mensagem, eu vou criar a minha função. Então, a minha função só vai fazer o quê? Exibir esse texto na tela, ó. Alô mundo. E se eu quero executar esta função no meu script aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esta minha função. Como que eu chamo uma função no meu script, pessoal? Basta executar, ou melhor, basta apenas digitar o nome da função, exibe mensagem. Pronto. E agora ele irá executar essa ação. No meu script. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Olha ali. Pronto. Alô mundo. Aí, melhorando ainda o nosso exemplo, pessoal, eu posso executar essa função quantas vezes eu quiser. Olha ali. Como assim quantas vezes eu quiser? Basta apenas chamá-la novamente, ó. Então, toda vez que eu executar o exibir mensagem, que eu efetuar a chamada dela, ela irá executar. Olha ali os 3 alô mundos, significa que executou 3 vezes a minha função. E agora nós vamos melhorar um pouquinho a nossa função, pessoal. O que nós vamos fazer na nossa função exibir mensagem? Eu vou fazer com que a mesma receba essa mensagem. Então aqui eu vou criar um parâmetro, ó, chamado MSG. Então ela vai receber uma variável, ó, para conseguir executar uma ação. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó, dentro do meu writeLine, eu vou colocar aqui, ó, o MSG. Pronto. Vamos testar, ó. F5. Opa. Apareceu undefined. Então, não definido. Por quê? Se nós olharmos aqui agora, ó, o que nós erramos? Eu fui muito apressado. Eu tenho uma função, exibe mensagem, né, que recebe um parâmetro. E olha o nosso exibe mensagem aqui, a chamada da função. Não tem parâmetro algum dentro do parênteses, pessoal. Então, aqui dentro, eu preciso colocar a mensagem que eu quero exibir. Então, eu posso passar essa mensagem que eu quero utilizar na minha função de várias maneiras. Por exemplo, eu posso vir aqui, como é um texto, eu já posso colocar o meu texto aqui direto. Por exemplo, ó, o nosso alô mundo. Pronto. Ou posso criar uma variável, olha ali, var texto, e guardar dentro desta variável o texto que eu quero exibir, ó. Exemplo de função com parâmetro. Pronto. E aqui dentro eu passo a minha variável, ó. Vou tirar o último. Vamos executar. Salvei. Olha ali. Funcionou perfeitamente, pessoal. Então, o nosso exemplozinho aqui de como criar uma função funcionou. E olha que legal. O que eu vou fazer? Eu vou criar várias funções, ó, só para nós treinarmos um pouquinho. Funções assim, exibe cabeçalho. Olha lá, exibe cabeçalho H1. Olha ali. Vou criar uma outra função. Exibe cabeçalho H2. E aqui uma outra função. Exibe parágrafo. Olha lá, parágrafo. Pronto. Então eu criei 3 métodos que fazem o quê? Exibem uma mensagem na tela, só que já formatando esta mensagem com um tipo de tag HTML. Então aqui H1,
Basta apenas eu alterar aqui H1. E aqui do parágrafo, a mesma coisa, né? Basta apenas colocar um P. Um P. Pronto. Então, olha ali. Vamos testar aqui e ver se funciona, pessoal. Então, aqui, exibe mensagem. Não tenho mais, né? Tenho exibe cabeçalho H1. Então, olha lá. Exibe cabeçalho H1. E aqui eu vou colocar o exibe parágrafo, ó, no nosso textinho. Pronto. Vamos ver como é que fica. Salvei. Olha ali. Perfeito. Então, nós já aprendemos aqui como criar uma função, né? E como passar um parâmetro para essa função e usar esse parâmetro que nós passamos na mesma. Agora, nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos criar uma função que nos retorne um valor. Além de eu passar um parâmetro, ela vai me devolver um valor e não apenas executar as ações que estão dentro dela. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar uma função que vai retornar um valor, tá? E para isso, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o nosso programinha, ó, para o ímpar que nós fizemos. Nós fizemos um programinha para o ímpar, ó, usando apenas um if, né? E eu vou fazer o que? Eu vou criar uma função, olha lá. Então, para quem não lembra, esse para o ímpar foi um dos primeiros scripts que nós criamos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar uma função, então function o número é par, vou chamar aqui, vamos ver aqui. Número par. Número par. Pronto, esse é o nome da minha função. Só que detalhe, a minha função vai me devolver um valor true or false. True se o número for par e false se o número for ímpar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar como parâmetro uma variável chamada número, ó, que vai representar para mim o que? Um número. Ok? E aqui dentro, pessoal, a minha função já está praticamente pronta. Porque eu vou criar uma variável, olha lá, do tipo boolean, que eu vou chamar de retorno. E vou falar com ela que essa variável vai receber false. Então, logo de cara, pessoal, eu já estou falando, ó, que o retorno vai ser falso da minha função, ok? E aqui dentro eu vou simplesmente fazer isso, ó. Vou criar um if se número porcentagem 2, que significa se o resto da divisão do número, do valor que está dentro de número, for igual a zero, significa que o número é par. Então eu vou fazer com que o meu retorno receba true. Pronto. E agora, como que eu faço para a minha função número par devolver este valor para quem está chamando ela, para quem está executando? Basta apenas escrever a palavrinha return. Olha lá. E na frente da palavrinha return, eu coloco o quê? Eu coloco o número, pessoal, que eu quero devolver, né? O valor que eu quero devolver para quem fez a chamada da função, que é o que está dentro de retorno. Olha lá. Então a minha função, pessoal, ela me retorna true se este número for par e false se o valor daqui da variável número for ímpar. Então aqui na minha funçãozinha agora, ó, ou melhor, no meu programa que está dentro do meu script, ó, eu posso já utilizar aquela função. Então aqui, ó, ao invés de usar esse if, então o que eu vou fazer, ó, eu vou comentar esse trecho do programa, só para nós treinarmos aqui, ó, barra asterisco, asterisco barra, e eu vou fazer um outro trecho de programa que utilize o quê? Que utilize a função. Então aqui eu vou falar se
Estou escrevendo dentro do comentário, né? Vamos lá. Se, qual é o nome da minha função? Número par for igual a true, olha lá. Se o retorno, se o resultado dessa função, ou melhor, vou fazer de uma maneira um pouquinho mais legível para vocês, ó. Eu vou escrever aqui var, né? Resultado recebe número par. Olha ali. E aqui eu vou passar o número que eu quero analisar. Olha ali. Qual o número que eu quero analisar, pessoal? O número que foi efetuada a leitura. Tá ok? Então aqui, se número par, vamos alterar isso daqui, né? Agora não é mais número par. Se resultado for igual a true, significa o quê? Significa, pessoal, que ao executar a minha função número par, ela me devolveu um resultado true. Olha lá. Então aqui basta apenas eu copiar esse trechinho do else aqui, ó, e colocar aqui. Pronto. Documento.write, olha lá, o número é par. Se não, o número é ímpar. Perfeito, pessoal. Se eu executar agora, ó, F12, o número 5 é um número ímpar. Ó. Então, nós acabamos de criar uma função que retorna um valor, né? E eu acabei de pegar este valor aqui dentro, olha lá, que foi armazenado na variável resultado, e utilizei ele na minha codificação. Então, nosso tempo já se esgotou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? E no próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho mais com funções. Então, um grande abraço a todos, pessoal, e até o nosso próximo encontro.